Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 4. A arca de junco. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Assim, esta digna filha de Levi ensina-nos uma santa lição. A sua arca de junco, betumada com betume e pez, proclama a confiança que ela tinha na verdade, que havia qualquer coisa que, como no caso de Noé, pregoeiro da justiça, podia defender aquele menino formoso das águas da morte. Devemos nós supor que esta arca fosse apenas uma invenção humana? Foi inventada por previsão e habilidade de homem? Foi a criança colocada na arca por inspiração do coração da mãe, que alimentava a doce, mas ilusória esperança de salvar, por esse meio, o seu ente querido da morte? Se a nossa resposta a essas interrogações fosse afirmativa, perderíamos, quanto a mim, o ensino precioso de todo o assunto. Como admitir a suposição de que a arca fosse inventada por quem não via outro destino para o seu filho, senão afogando-o? Não há outra maneira de encarar essa significante estrutura, senão como um saque da fé apresentado na tesouraria do Deus da ressurreição. Aquela arca foi inventada pela fé, como vaso de misericórdia, para conduzir o menino formoso através das águas da morte ao lugar que lhe era designado pelos propósitos imutáveis do Deus vivo. Quando contemplamos esta filha de Levi curvada sobre aquela arca de juncos, que a sua fé havia construído, despedindo-se do seu filho, concluímos que ela segue as mesmas pisadas que seu pai Abraão deu quando se levantou de diante do seu morto para comprar a cova de Maquipela aos filhos de Et. Gênesis capítulo 23. Não vemos nela apenas a energia da natureza que se debruça sobre o objeto das suas afeições, prestes a cair nas garras do rei dos terrores. Não, mas reconhecemos nela a energia da fé que a habilitou a postar-se como vencedora, junto da margem do caudal frio da morte, observando o vaso escolhido de Jeová, até que passe em segurança para outra margem. Meu irmão e minha irmã, sim, a fé pode voar ousadamente a essas regiões que estão muito afastadas deste mundo da morte e vasta desolação. E com seu olhar de águia atravessar essas nuvens que se acumulam sobre a sepultura e ver como o Deus da ressurreição cumpre os seus desígnios eternos numa esfera onde os dardos da morte não podem jamais chegar. Ela pode postar-se sobre a rocha dos séculos e esperar em atitude de triunfo enquanto as vagas da morte bramam e se desfazem aos seus pés. Deixai-me perguntar: que valor tinha o mandamento do rei para alguém que possuía este princípio celestial? Que importância tinha esse mandamento para uma mulher que podia permanecer calmamente ao lado de sua arca de junco e encarar impavidamente a morte? O Espírito Santo responde: não temeram o mandamento do rei. Hebreus, capítulo 11, verso 26. O Espírito que sabe um pouco o que é ter comunhão com aquele que ressuscita os mortos, nada mais receia e pode fazer coro triunfante com 1 Coríntios 15. Onde está, ó morte, seu agrilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Pôde pronunciar essas palavras de triunfo sobre Abel martirizado,
sobre José no fundo da cova, sobre Moisés na arca de juncos, sobre a semente real exterminada por mão de Atalaia e sobre os inocentes de Belém, assassinados por ordem do cruel Herodes, e, acima de tudo, no túmulo de nosso Senhor, o Senhor da nossa salvação. Contudo, é possível que alguns não possam distinguir a obra da fé na arca de juncos. Alguns talvez não possam ultrapassar a compreensão da irmã de Moisés, a qual se postou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. É que a sua irmã não estava à altura da mãe pelo que respeitava à fé. Sem dúvida, havia nela esse profundo interesse, essa verdadeira afeição que vemos em Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do túmulo, Mateus capítulo 27, verso 61. Porém, naquela que fez a arca de juncos havia alguma coisa muito superior ao interesse ou afeto. É certo que a mãe do menino não se postou de longe para ver o que havia de acontecer ao seu filho. E por isso, à semelhança do que acontece frequentemente, a dignidade da fé poderia parecer, no seu caso, indiferente. Porém, não era indiferente, mas sim verdadeiro engrandecimento da fé. Se o afeto natural não a obrigava a ficar junto daquele ambiente de morte, era apenas porque o poder da fé lhe havia confiado uma obra mais nobre na presença do Deus da ressurreição. A fé dela havia aberto lugar para Deus naquele ambiente, e ele manifesta-se logo de uma maneira gloriosa.